Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Tá certo que neste caso aqui seria melhor eu falar fala gente pobre, porque as ações não param de sangrar. Iremos falar neste vídeo aqui sobre essa queda acentuada das ações nos últimos pregões de Azevedo e Travassos Energia e também de Azevedo e Travassos Infraestrutura. Eu peguei a última atualização dos aluguéis de ambas as empresas para tentarmos entender um pouco até onde o aluguel de ações tem interferido na cotação das duas empresas, tá? Mas antes de entrarmos no detalhe do vídeo, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal e interagir com a galera. Sem mais converseiro, bora pro vídeo. Lembrando que o conteúdo deste vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Vamos tentar entender neste vídeo aqui até onde o aluguel das ações dessas empresas aqui, a ZTE3 e a ZEV4, tem interferido na performance das ações, tá? Lembrando que essas duas empresas aqui são de risco extremamente alto. Então aqui é para quem tem apetite a risco e quem já consegue fazer um bom gerenciamento da sua carteira, um bom gerenciamento de risco, tá? Vemos aqui a Azevedo e Travassos Energia devolvendo todo o ganho, né, desde a listagem, atingindo aí 41 centavos. Nas mínimas chegou a atingir 40 centavos, mas encerrou o pregão com 8,89% de queda. E vemos aqui a Azevedo e Travassos Infraestrutura Preferencial, né, a ZEV4, caindo mais de 11% e também chegando no patamar dos 40 centavos. E tem uma coisa que interfere bastante na cotação das ações dessas empresas que estão na desgrameira, que são os aluguéis, né? Essas empresas elas acabam tendo as suas ações muito penalizadas por conta de uma galera que aposta contra, né? Só que nós precisamos entender o seguinte, que a galera que aposta contra, eles não estão apostando contra à toa, tá? Existe um estudo do desempenho operacional e financeiro da empresa para que essa galera venha apostar contra. Ninguém é louco, né, de colocar a sua grana ali apostando contra, né, visto que é um movimento ainda mais arriscado do que quem está se posicionando ali visando o longo prazo, tá? Então, se essa galera está apostando contra, é porque eles estão entendendo, né, que algo de negativo está acontecendo, ou pior, que algo de negativo pode vir ainda a acontecer, ou seja, mais coisa negativa. Então eles se antecipam nas suas posições vendidas para tentar lucrar com a queda das ações, tá? Então vamos ver primeiro como que estão os aluguéis das ações da Azevedo e Travassos Energia, né? Que é uma ação nova, né? É uma empresa nova, não tem nenhum ano de listagem. E aqui a gente vê o seguinte, que as ações, né, a última atualização aqui é 21/9, tá? Então está bem fresquinho. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa plataforma onde você consegue ver exatamente o preço justo da ação para você se posicionar, eu deixarei o link aqui na descrição do vídeo com 15% de desconto. É um produto bem completo aí do mercado, é um produto premium aí do investe.com. Então aqui a gente vê o seguinte, que a taxa média anualizada do doador, né, ela atingiu o seu pico em julho, mais especificamente aí no dia 2 de julho, né? Ela quase bateu 30% de taxa. É uma taxa altíssima, tá? Isso significa que os caras estão espremendo as ações. Só que vocês percebam aí que ela caiu logo em seguida, né? Ela subiu bastante aí para 29,44%, mas logo ela caiu, tá? E ela caiu para 14% no último dia 19, ou seja, de quase 30% a taxa de aluguel caiu para 14,15%. Isso aqui nos mostra que a ação teve um certo fôlego aí, né? Conseguiu respirar, ao menos no que se refere aí à taxa de aluguel, a taxa do doador. Agora, quando a gente pega o volume financeiro, nós vemos o seguinte. Aqui é 19/9, tá? E teve um pico também em julho, né? Que superou os 2 milhões de reais de volume financeiro alugado. Então aqui a gente percebe que de julho para cá teve uma queda absurda, tanto na taxa do aluguel quanto no volume financeiro das ações da Azevedo e Travassos Energia. E quando a gente pega a quantidade de ações,
a gente também vê o mesmo comportamento, né? Em julho, existiam aí mais de 3.200.000 ações alugadas e agora no dia 19 esse número caiu para pouco mais de 766 mil ações alugadas. Então foi uma queda muito expressiva, tanto na taxa de aluguel, quanto também no volume financeiro, quanto também na quantidade de ações, tá? Olhando aqui para a Azevedo e Travassos Infraestrutura, nós vemos aqui no último dia 19 uma taxa anualizada ainda alta, acima de 23%. Então o que a gente percebe? Que as ações da Azevedo e Travassos Infraestrutura, elas vêm apanhando mais nesta questão aqui. Até mesmo porque existem muito mais coisas negativas agora de curtíssimo prazo acontecendo, como por exemplo aí a questão da operação carbono oculto, visto que a REAG é um dos pilares atuais da companhia aí. E aconteceu toda aquela confusão com a REAG, né? O fundador da REAG acabou pedindo para sair fora. Então muita coisa ainda pode acontecer aqui com a Azevedo e Travassos Infraestrutura, por isso que eu resolvi pular fora, tá? E a gente vê que essa taxa, ela foi ainda mais alta em abril, né? Que foi o pico, né? Pelo menos que eu consegui levantar aqui do início do ano para cá. Mas em abril a taxa atingiu 41%. Então, apesar de ter caído bastante a taxa, ela ainda é alta, visto que 23,86% ainda é uma taxa muito alta para aluguel de ações, tá? Isso aqui é muito atrativo para quem faz esse tipo de operação. Agora, falando do volume financeiro, nós vemos um volume financeiro de pouco mais de 37 mil reais, né? No último dia 19. Aí você pode falar assim, ah, mas é um volume financeiro baixo. Também, Doido, as ações já caíram com força. Então, volume financeiro é com base na cotação das ações. Então, às vezes, a quantidade de ações é alta, mas porque a ação é só uma quirela, o volume financeiro acaba sendo baixo proporcional à cotação das ações. Então, no último dia 19, 37 mil reais de volume financeiro. Já o pico atingido foi ainda em setembro. Então aqui nós vemos um comportamento muito estranho, né, do lado da Azevedo e Travassos Infraestrutura. Por isso essa oscilação muito grande aí das ações, visto que hoje, depois eu vou comentar sobre isso, né, a queda foi muito expressiva, sem motivo nenhum aparente. Visto que eu acompanhei o site de RI de ambas as empresas hoje o dia todo, né, e não foi publicado nada de relevante lá. Então a gente vê um volume financeiro que superou 5 milhões no início do mês, né? Que tem apenas uma semana, nós estamos apenas da metade para o final do mês, né? Então na última quinzena, podemos dizer assim, 5 milhões de volume financeiro e depois caiu para esses 37 mil reais no último dia 19, tá? E falando da quantidade de ações, nós vemos também o mesmo comportamento da Azevedo e Travassos Infraestrutura, tá? Uma quantidade baixa de ações alugadas agora na última atualização, 19/9, e um pico atingido de mais de 3.700.000 ações alugadas ainda no início de setembro. Então o que a gente percebe aqui nessas oscilações dos aluguéis das ações de Azevedo e Travassos, na infraestrutura e energia? Do lado da infraestrutura, a gente percebe que o pregão de hoje, ele pode nos mostrar que a galera voltou a se posicionar, né? Vocês viram que houve um pico, né, ali no início do mês, depois houve uma queda bastante expressiva e hoje as ações caíram com força, né? Elas vinham caindo aos pouquinhos, só que hoje a queda foi muito grande. Mas isso mostra que a galera voltou a se posicionar pesado, né, montando posições shorts, tá? E do lado da Azevedo e Travassos Energia, as ações alugadas não estão causando tanto impacto assim, tá? Vocês viram que o volume é baixo, a taxa, apesar de estar ali acima dos 14%, mas ainda é uma taxa, né, razoavelmente comparado com a infraestrutura baixa. Nós vemos um volume financeiro, se bem que está atrelado à cotação das ações que caíram muito, né, mas um volume financeiro baixo, porém a gente vê uma quantidade de ações baixa. Nós vemos uma quantidade abaixo de 800 mil ações alugadas, né? É uma quantidade alta, mas não o suficiente para manter as ações pressionadas, né? Eu vejo a galera que está posicionada em Azevedo e Travassos Energia, né, com um olhar mais de longo prazo, né? Com uma visão mais de longo prazo. A galera mais hold aí, né? Então, assim, o que eu entendo na queda das ações
de hoje, né, mais especificamente, mais dos últimos dias, é que a galera está voltando a montar posições vendidas nessas ações. Do lado das Azevedo Travassos Infraestrutura, por conta de tudo que está acontecendo aí envolvendo o risco da empresa aí ser afetada pela operação carbono oculto. Do lado das Azevedo Travassos Energia, a última atualização referente à fusão, ela soou um pouco negativo, tá? Então existe aí a possibilidade, né, de quem sabe até não acontecer uma fusão, que é o que a galera estava aí na expectativa. Apesar de estar de pé, eu acredito que vai acontecer sim, mas a possibilidade de não acontecer, ela também existe, tá? Então isso, né, soou, né, de certa forma de maneira negativa, e eu vejo essa queda das Azevedo Travassos Energia mais atrelada a duas coisas, né? A essa questão da fusão, que pode demorar um pouco mais, mas também isso se aplica para as duas, tá? Há um possível grupamento das ações. Então muita gente pode estar se antecipando, né, se desfazendo das suas posições para recomprar depois do grupamento, né, após uma queda aí que geralmente acaba vindo junto com o grupamento, tá? Então é interessante acompanhar a performance dos aluguéis das ações para a gente tentar entender, né, como que os investidores estão se comportando aí, como que o mercado está se comportando com base no que eles estão enxergando da empresa, né? Se eles estão tendo uma visão otimista ou pessimista. E isso nessas ações de empresa desgrameira, né? Azevedo Travassos, Renova, Azul, isso aí é muito normal, tá? A galera bate mesmo, porque a possibilidade de queda é muito maior do que a possibilidade de alta. Então a galera tem muita chance de ganhar dinheiro na queda, né? E acaba fazendo esses movimentos. Isso falando de curto prazo, tá? Agora quem tem visão de longo prazo precisa continuar acompanhando o que a empresa vem fazendo. Se entender que a empresa não está entregando aquilo que você imagina, é momento de pular fora, tá? Agora, se entender que a empresa continua entregando, né? Aí a decisão acaba sendo de continuar posicionado. Beleza? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!